Eu podia trabalhar mais e comer mais do que um homem, quando pudesse ter comida. E suportar o chicote também. E não sou eu uma mulher? Essa fala é da ex-escrava Sojourner Truth, lá do século XIX, mas não parece tão distante dos tempos atuais. Acontece que as diferenças entre mulheres negras e brancas ainda são fortemente presentes na nossa sociedade. Para bater um papo sobre isso, nós convidamos a Ana Veiga, professora doutora vinculada ao Departamento de História da Universidade Federal da Paraíba. Dedicamos este episódio de forma simbólica a Maria Lugones, uma das principais teóricas do feminismo decolonial, que infelizmente veio a falecer ontem, no dia 14 de julho de 2020. Senta, que lá vem história. Olá, meu nome é Luara. Eu sou a Gabriela. E seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Senta que lá vem história. No episódio de hoje, trouxemos uma convidada muito especial e nós vamos discutir um pouquinho sobre gênero, raça e interseccionalidade. Seja bem-vinda, Ana Veiga. Muito obrigada, estou bem feliz de ter sido convidada para participar desse podcast. Acho que os podcasts hoje em dia são ferramentas importantes, né? Um companheiro a mais aí nesse período de isolamento social. Então vamos lá, é um prazer estar com vocês. Muito bom. Bem, começando para abrir o debate, antes eu só quero falar que a gente está gravando cada um na sua casa e, consequentemente, pode ter barulhos de fundo, de vizinhança, construção, cachorro, então a gente já pede desculpa por esse barulho. João Pessoa também já está chovendo, então talvez dê um climinha, mas vamos lá iniciar essa conversa. Ana, para começar fazendo uns estudos, a gente chegou a ler um artigo que você escreveu para a revista Tempo e Argumento. E nesse artigo, lá pela página 3, você vai falar da imersão de feminismos. E esse feminismo está em aspas e no plural. E eu queria saber quais são esses feminismos que você menciona. Então, quando eu comecei meus estudos em gênero, né, já foi lá no TCC, eu estudei música, né, e samba do Rio de Janeiro nos anos 30 e 40. Aí depois no mestrado eu estudei a formação de redes entre Brasil e Argentina. E no doutorado eu estudei cinema, né, brasileiras que fizeram filmes durante a ditadura no Brasil. Então, assim, naquele momento eu não tinha uma perspectiva que eu tenho hoje, que começou a aparecer assim, depois de leituras, né, a partir de 2015, uma perspectiva de pensar essa interseccionalidade, né, de gênero, de raça, de classe, outros questionamentos, outras localizações, né? Então, eu posso dizer que o meu trabalho teria sido muito diferente se eu já tivesse um pouco dessas leituras antes. Eu estou falando isso para dizer que naquele momento ainda se falava em um feminismo, em um movimento feminista, né? Se falava das ondas do feminismo, e isso tudo aos poucos foi sendo desconstruído com o passar do tempo. Por quê? Porque, bom, tem toda a historicidade, né, do movimento feminista inicial aí, com a questão das categorias, né? Categoria mulher, aí depois não dava conta das demandas, passou para a categoria mulheres, né? E essa categoria mulheres, ali nos anos 80, 90, ela já vem sob a forte pressão do feminismo negro, né? E, e então, essa questão, mas quem são essas mulheres? Nós mulheres, mas nós mulheres não somos todas iguais, né? Nós temos especificidades, inclusive, de lutas, né, próprias. Então, essa questão de hoje se pensar como feminismos no plural e como movimentos feministas vem um pouco dessas fragmentações
mas que no todo acaba gerando uma coalizão para reivindicações mais gerais, né. Então, os feminismos, falando assim hoje, eles se transformaram num grande guarda-chuva político, né, incluindo também, categorias diversas, assim, né, constituído por categorias diversas, como mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres trans, né, tem o transfeminismo, tem diversas, outras modalidades aí que têm a ver com reivindicações próprias que vão aparecendo, né. Então, tem um texto da Joana Maria Pedro, de lá de 2005, que é Traduzindo o Debate, que ela fala um pouco sobre essas categorias, né. Depois tem um outro dela com Raquel Soyer, de 2007, que elas também discutem essa historicidade de conceitos e a trajetória desses movimentos. Então, por isso que, na verdade, não dá mais para se dizer um movimento feminista, um feminismo no plural. E se a gente for ver, o que era considerado feminismo negro, né, também se multiplicou, vamos dizer assim, né, não é se dividiu, mas se multiplicou, porque a gente tem mulheres que estão na militância, no ativismo político, e não estão na academia, tem mulheres que estão na academia e são feministas negras, intelectuais, acadêmicas, e tem mulheres que transitam, né, entre a academia e o ativismo. Então, essa pluralidade, essa riqueza vai fazendo a própria historicidade dos feminismos, né. Então acho que é mais nesse sentido, assim, de pensar hoje feminismos plurais, né, tem até a coleção aí coordenada pela Djamila Ribeiro, né, Feminismos Plurais, que explora diversos temas relacionados à raça com a intersecção de gênero, de classe, de localização, né. Então é mais ou menos disso que a gente está falando, dessa história dos próprios feminismos que vai se constituindo. Apenas um feminismo branco, centrado na ideia de ondas, não dava mais conta, né, de toda a complexidade que a gente atingiu. Eh, a própria ideia de ondas dava a impressão que vinha de um centro, né, aquela onda, e que chegava depois nas periferias e tudo mais, e que entre uma e outra onda não acontecia nada. E hoje a gente já sabe, né, graças à historiografia eh, feminista e de gênero, a gente sabe que sempre houve muita movimentação, muitas reivindicações, ações conjuntas, às vezes individuais também, que aconteceram ao longo da história. Ana, eu gostaria que você aprofundasse mais um pouco na questão da interseccionalidade, porque é um debate mais recente, né, conduzido principalmente por feministas negras, como a Carla Cotirene, a Lélia Gonzalez, a própria Angela Davis, no intuito de pensar as categorias de raça, classe, gênero e dos outros diversos sistemas de opressão em diálogo entre si. E aí, por ser um debate mais recente, algumas pessoas ainda não o conhecem. Então, se você puder aprofundar mais um pouco. Como é que eu posso dizer? O protagonismo desse debate, né, a imersão com mais potência desse debate, ela é recente, mas não é um debate recente, né, ele já está lá nos anos 70, com a própria Angela Davis, com Audre Lorde, né, com feministas, no Brasil, no final dos anos 70, de 78, por aí, Lélia Gonzalez já estava discutindo essas questões, né, interconectando raça, classe e gênero. Então, há hoje uma redescoberta da Lélia, mas ela já estava ali há muito tempo, né, e não era uma pessoa, uma intelectual desconhecida, né. Felizmente, agora essa fortuna crítica emerge novamente. Agora, o que acontece é que ali no final dos anos 90, nos anos 90, Kimberly Crenshaw, que é uma feminista afro-americana da área do direito, ela escreve sobre esse conceito de interseccionalidade, que ela usa como uma ferramenta
para o feminismo, né, então e para o direito também, tudo mais, ela cria todo um argumento bastante interessante, mas a Crenshaw ela está compilando ideias e debates e discussões que já vinham há muito tempo, né, então não com um conceito específico de interseccionalidade, mas como o livro da Angela Davis de 1981, Mulheres, Raça e Classe, né, então é nessa perspectiva. No Brasil, esse debate já está em Lélia Gonzalez, né, mas mais recentemente, agora também nessa coleção Feminismos Plurais, é Carla Cotirene, em 2018, que vai trazer essa questão da interseccionalidade como um conceito que nasce dentro do feminismo negro, né? Então, no coração do feminismo negro, a Cotirene diz. Por quê? Porque ela está fazendo uma crítica. A crítica é a um feminismo que se diz interseccional. Esse feminismo interseccional, que localizado, assim, Helena Irata também fala um pouco disso, mas localizado mais na Europa, na França, né, em outros países, ele muitas vezes exclui a questão de raça, né, e trabalha com gênero e gênero, classe e deficiência. Ele é muito, esse conceito é muito, muito útil também para os estudos queer, né? Então, há um esvaziamento político no entendimento da Cotirene desse conceito para o feminismo negro. E essa é a grande crítica. Tem outras autoras que também fazem críticas, a Uriah Butedia, Jasbir Puar, que elas vão dizer que, na atualidade, o conceito de interseccionalidade virou algo assim, como uma divindade de três cabeças, né? Que chega-se lá e se fala em gênero, raça e classe, gênero, raça e classe. Então, às vezes, trabalhos que nem abordam isso precisam se referir a gênero, raça e classe. Por um lado, isso é ótimo, né? Porque é uma conquista do próprio movimento negro no campo acadêmico. E a Nilma Lino Gomes, ela fala, né? Ela tem um livro que é Um Movimento Negro Educador, que ela vai nos dizer exatamente isso, né? Como que esse movimento negro acaba com suas reivindicações educando, ensinando conceitos, ensinando reivindicações, né? É como o movimento feminista também, né? Eu digo, no geral, os movimentos feministas, que hoje em dia você vai para um congresso, raramente uma pessoa vai abrir um congresso, uma mesa, sem dizer boa noite a todos e todas, né? Então, isso tudo é algo que vem das conquistas políticas desses movimentos. No Brasil, eu faço um paralelo entre o Brasil e Estados Unidos nesse artigo, né? No Brasil entram outras questões ainda, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, a questão da religiosidade, as populações negras tiveram que se adaptar a essa religiosidade gospel, né? Para camuflar um pouco, vamos dizer assim, essas matrizes africanas. Aqui no Brasil não, né, aqui no Brasil a gente tem uma influência bastante grande em algumas regiões, das religiões de matriz africana, dos terreiros, né, então a gente vê muito as feministas brasileiras juntando aí, né, afetadas por essa interseccionalidade, né, reivindicarem seus orixás, sua religiosidade de matriz africana, né. Então, eu acho importante a gente colocar também que o conceito de interseccionalidade, ele é algo que ele não é uma somatória de opressões, né. A mulher não é preta e pobre e periférica, né, ela é tudo isso ao mesmo tempo. Então, esse peso, né, essa força da opressão se exerce de uma maneira muito mais dura, muito mais densa, se é uma mulher com todas essas condições, né. Mas eu falo nisso não no sentido de vitimizar essas pessoas, mas de mostrar que agora, de um tempo para cá, né, graças às políticas de ações afirmativas, cotas e tudo mais, elas estão chegando cada vez mais na academia, né. E aí elas protagonizam o que eu chamo de uma virada epistêmica,
que é uma virada, assim, que a partir do conceito de interseccionalidade, não dá mais para o feminismo ignorar essas questões, né, eu acho que isso é importante da gente dizer. Ana, eu estou fazendo o curso que você está ministrando agora no período suplementar de Teoria Decolonial e Necropolítica, e uma das primeiras aulas você traz um texto da Lélia Gonzalez e fala um pouco dela. Fala do local de fala, da importância que ela tem, e foi uma fala muito rica. E eu queria que você trouxesse essa fala também para o nosso programa, para quem ainda não conhece ou queira entender um pouco melhor da história, o impacto da Lélia Gonzalez. Bom, Lélia Gonzalez, ela nasceu nos anos 30, morreu nos anos 90, acho que 94, né? É uma intelectual negra, que ela era mineira, mas foi para o Rio de Janeiro, e uma figura bastante provocadora, né? Então, a Lélia, ela não era provocadora apenas teoricamente, mas a linguagem que ela utilizava, ela traz o conceito de, ela cunha, né, o conceito de americanidade, que é um conceito assim para se referir às mulheres negras e às mulheres dos povos originários latino-americanos, né? Então, ela fala um pouco dessa autoidentificação dessas mulheres como africanas, né? E as consequências políticas de uma autoidentificação desse porte, porque você acaba se conscientizando e tendo outra perspectiva, outra visão, né? E a Lélia é muito importante para a gente pensar que mais do que buscar teorias, mais do que buscar diálogos, né, com a Europa, com os Estados Unidos, que a gente tem uma riqueza muito grande na América Latina e amplos diálogos a serem feitos que ainda não são explorados, né? A Lélia Gonzalez, muita gente está descobrindo agora, porque se começou a falar muito em Lélia Gonzalez, então os textos dela vieram à tona, ela está sendo debatida em diversos grupos e tudo mais, né? Mas ela já era uma referência, mas uma das raras mulheres negras naquele momento, né? Felizmente, depois a gente foi tendo mais e mais pessoas aí assumindo esse espaço acadêmico também. Mas falando dessa questão da linguagem, a Lélia também, ela vai dizer o quê? Que o que se fala no Brasil e que se entendia como errado, né? Então, por exemplo, as pessoas pobres, negras, né? Que falam com o R no lugar do L, né? Ela dá o exemplo da palavra Flamengo, que falada como Framengo, né? E aí dizendo que era Flamengo por quê? Porque em diversas línguas desses povos africanos que foram traficados e escravizados, essas línguas não tinham o L, né? Então, por isso a dificuldade de se falar o Fla, né? E aí ela chama essa junção e toda a influência da cultura negra na própria língua brasileira, né, na língua portuguesa no Brasil, ela tem a ver com isso e ela é apagada na história, né? Então ela fala que ignorante não é aquele que fala Flamengo, mas é aquele que não sabe por que aquele outro está falando Flamengo, né? Então tem toda uma discussão que ela traz que é bem interessante, que ela vai chamar essa linguagem de pretuguês, né? Em vez de português, essa linguagem que se constitui no Brasil, nessas misturas todas e que está sempre sendo silenciada, né? Nunca é colocada realmente como algo central para a nossa constituição cultural. E a Lélia acabou virando um ícone para o próprio feminismo negro brasileiro, para as intelectuais negras e tudo mais, por ser também uma intelectual reverenciada em outros países latino-americanos, né? Então, se você for ver na Colômbia, Mara Viveiros Vigoya, em Cuba, a Rosa Porto Alegre, são mulheres negras que estão aí, que são latino-americanas, que têm essa perspectiva decolonial e que estão citando Lélia Gonzalez, que estão falando da importância da Lélia Gonzalez, né?
Então, a Lélia Gonzalez, se a gente for pensar numa referência decolonial para o Brasil, é a Lélia. Ela é decolonial não só por ter já feito essa relação do conceito de americanidade, não só por enxergar esse todo da inserção do Brasil na América Latina, né, mas pelo deboche, pelo modo como ela fraturava essa dinâmica acadêmica dos textos perfeitos, dos textos científicos, ela trazia o popular, né? Então, uma das maiores riquezas nessa figura aí da Lélia, para mim, é isso aí, né? De trazer esse popular para dentro da academia. Bom, Ana, eu gostaria de te parabenizar e também a todas as outras pessoas envolvidas na produção da webinária da Projetar. O evento aconteceu nos dias 8, 9 e 10 de julho. Nilma Lino Gomes esteve presente com falas potentes, e aí eu gostaria que você apresentasse para o nosso público a Projetar, a webinária. Fique à vontade. Então, a Projetar foi um sonho lá de 2018 que começou a acontecer, felizmente, no encontro, né, de pessoas solidárias, competentes academicamente, pessoas que com o intuito, né, de fazer uma contracorrente nessa questão do produtivismo, da competitividade, e a gente criou inicialmente um pequeno grupo com essa proposta de partilhar conhecimento, né, de compartilhar bibliografia, trocar textos, trocar ideias, se visitar, né, nas universidades, dar curso e etc, ir para bancas, né? E essa ideia foi crescendo, e hoje nós somos 17 pessoas antes da webinária, acho que agora depois da webinária já vamos ser 20, professoras, né, de universidades diversas, já estão falando na Projetar como um círculo de mulheres, não tem só mulheres, né, tem muitos estudantes, rapazes que estão com a gente também, que estão nessa luta que é feminista, que é antirracista, né, e que é de uma produção acadêmica politizada também nesse sentido, né. Então eu estou muito feliz com o grupo tá com bastante gente hoje, sempre gente disposta, né, e a gente assumiu esse evento, esse desafio de fazer, um webinar, né, de 3 dias. Então a gente teve 24 horas de live em 3 dias, né, 8 horas por dia. Foram, atividades de manhã, 2 de tarde e 1 à noite. E felizmente a gente teve essa resposta positiva e essa participação da Nilma Lino Gomes, né, que realmente é um modelo para todo mundo, assim, que tem esses interesses, né. Bom, a gente teve 5 fóruns com 36 pessoas envolvidas, fora moderadoras e tal, né, mas apresentando. A gente teve 6 painéis, que seriam como mesas redondas, né, mas sempre com tempo reduzido, assim, mais cronometrado para a gente dar conta dessa experiência, online e dos limites dela, né. E assim, eu estou muito feliz porque foi um sucesso, né, foi um sucesso absoluto. A gente teve, assim, quase 2.500 visualizações no YouTube nesses dias. A gente transmitiu tudo pelo YouTube, né, numa sala virtual, mas com transmissão ao vivo, e tudo foi muito redondo, e isso tudo não é por mérito meu, por mérito só das minhas colegas, mas dessa equipe de estudantes que a gente tem, do nosso lado, sabe, que extremamente competentes, que aprenderam aquilo que não sabia, para chegar lá na hora e fazer tudo bem direitinho, bem bacana. E assim, fora essa parte técnica, né, as discussões foram riquíssimas. Riquíssimas, a gente conseguiu trazer gente, de ativismo, de movimentos sindicais também, de movimento negro, né, não foram só estudantes e professoras e professores, mais professoras mesmo que estavam ali, né. Então essa troca mais dinâmica, e tudo assim numa perspectiva de produção de conhecimento, sim, né, de rigor acadêmico, sim, mas também com acolhimento e afeto. Então acho que
na Projetar, a nossa meta é essa, é conseguir ter uma performance acadêmica, uma produtividade acadêmica com competência, né, produzir, gerar, compartilhar conhecimento, mas sempre com essa perspectiva do acolhimento, da proximidade, das relações horizontais entre estudantes e professoras, né. Então, as próprias discussões de gênero, elas já abrem um campo, assim, que a gente pensa no maior acolhimento, porque parte de reivindicações, né, mas também é importante a gente dizer que ninguém de nós está ali estudando apenas gênero, né, às vezes as pessoas pensam: "Ah, ela trabalha só com gênero e tal", mas o gênero não é algo que paira no ar, né. A gente trabalha com sertanidades, a gente trabalha com violência, a gente trabalha com imagens, com cinema, com música, com propaganda, a gente trabalha com esse amplo, espectro das ciências sociais e humanas, né, e nós aqui no campo da história, mas, o gênero é um olhar, ele não é ele é uma perspectiva, uma abordagem, né. E você pode entrar com essa abordagem para seja lá qual for o seu tema de escolha. Então, se não fosse algo tão necessário na nossa sociedade, né, se estivesse tudo tranquilo, não estava aí, desde dos anos 70, anos 80, na virada dos 80 para os 90, que entra essa perspectiva dos estudos de gênero, né, mas já havia a história das mulheres, os estudos feministas, né. Então pensar que gênero é algo que está aí como qualquer outra abordagem, quem trabalha com classe, quem trabalha na perspectiva das elites também, né, então a gente trabalha na perspectiva de gênero. E, assim, eu queria falar também que a questão do próprio feminismo, né, dos feminismos, muita gente continua tendo ainda uma visão preconceituosa de ser feminista, né. Feministas não são só mulheres, assim como antirracistas não são só negros, né, e negras. Feministas são pessoas que olham para o mundo com uma perspectiva de igualdade e que, percebem privilégios e percebem hierarquias, desestabilizadoras e acabam atuando, agindo, né, contribuindo com essas, questões rumo a uma equidade de gênero, né. Então o feminismo é isso, o feminismo é só e somente querer equidade, e não disputas e nada de rixas, né. Felizmente cada vez mais, homens e mulheres estão unidos nessa transformação social verdadeira, né, porque eu acho que a transformação social, ela só vai ser possível mesmo quando a gente tiver essa perspectiva que une, eh, a questão de gênero, a questão de raça e a questão de classe, né, quando todo mundo estiver disposto a buscar isso, abrir mão de privilégios, a priorizar essa equidade, eu acho que aí sim a gente pode ter transformação. Fora disso, não é só classe que resolve, não é só raça que resolve, também não é só gênero que resolve, né, é o conjunto. Então é uma mudança de perspectiva. Muito boa a fala, Ana. É realmente complicado ainda em 2020 a gente ter que afirmar que o feminismo não é o contrário do machismo e nem a superioridade das mulheres. É. Eu gostaria de também parabenizar a Projeta, porque quando eu entrei na universidade foi o meu primeiro contato com a extensão e também com leituras feministas e teoria decolonial, que era algo que eu não sabia. Então, recém-chegada da universidade, tinha um conhecimento, mas um conhecimento muito raso, não sabia ainda direito o que era. E uma coisa que eu acho muito especial, que nem você falou que não é só gênero, que tem as gravações e tem um pouco de audiovisual, e eu acho muito importante trazer essa questão do audiovisual com alguns projetos, quem se interessa, para as humanidades, porque muitas vezes a gente fica ali naquele espaço só do livro,
do artigo, do texto, e não vai adentrando em vários campos de criação, como vídeos, e aqui também o podcast, enfim, diversos meios, e parabenizar essa iniciativa, que é maravilhosa. A projetar, né, esse AH no final é audiovisual história, né? Então, a gente tem essa perspectiva, tem o Fala Sertaneja, né, que é um projeto que vem começando a acolher narrativas de mulheres sertanejas que estão hoje na universidade, né? Mas eu acho que a Webinar ela veio para consolidar mesmo esse núcleo e o interesse dentro da Projetar pela questão do audiovisual na história, né? A gente se apropriar desses meios aí das lives tal para conseguir fazer um evento de 3 dias, né? Então acho que isso também foi uma conquista nossa que daqui para frente não tem volta, não. Acho que outros programas e outros encontros vão vir também nessa linha do audiovisual, né, e da história. Ana, nós estamos chegando agora já no fim do episódio, mas antes de finalizar, como a gente sempre pergunta, indicações que você tenha de conteúdos, livros, audiovisual, qualquer indicação que você gostaria de passar para quem quer se aprofundar nesse assunto. Olha, é um material extremamente diverso, né? Eu aconselho esses textos, a gente que está no campo da história, eu aconselho começar pelos textos básicos mesmo, então, assim, que explicam, né, o campo. Então, Joana Maria Pedro, na revista Arte e Cultura, de 2005, traduzindo o debate, né? Joan Scott, Gênero, uma categoria útil de análise histórica, dos anos de 1990, se eu não me engano, o texto. Ler Raquel Soyer, né? Ler Rita Segato, que também tem uma perspectiva decolonial. Ler os textos de Lélia Gonzalez, né? Assim, falando também do nosso entorno, né? Para depois ir entrando nessa espiral maior, que aí também tem muitas autoras muito interessantes, como Bell Hooks, como Patrícia Hill Collins, né? Elas têm livros, mas elas também têm artigos que estão online. Eu sou editora de divulgação da revista Estudos Feministas, que é publicada lá na Federal de Santa Catarina, que é uma revista que já tem décadas aí de história e que tem diversos dossiês sobre os mais diversos temas. Então, qualquer interesse que você tiver lá, você joga REF, né, que é a Revista Estudos Feministas, e joga o tema, com certeza você vai achar algumas discussões ótimas ali, né? E, bom, sobre interseccionalidade, tem o livro da Carla Cotirene. Se quiserem dar uma olhada nesse meu artigo, que agora é de 2020, né, que vocês mencionaram, que é Uma Virada Epistêmica Feminista Negra, está na revista Tempo e Argumento, lá da UDESC. E eu acho que é isso, porque assim, a gente também lendo as referências que as pessoas vão citando, a gente também vai se localizando no campo, né? Então, quem tiver interesse, nossa, tem coisa demais por aí. Vídeos, tem muita coisa boa em vídeo. Procurem, por exemplo, a Preta Rara, ela tem no YouTube sériezinhas, tal, que discutem conceitos, contam histórias e tudo mais, que se chama Nossa Voz Ecoa. Então, uma história, é uma jovem mulher negra que foi empregada doméstica, que hoje é historiadora e que está aí nas redes, né, divulgando também um pouco dessas questões, e muito bem, ela é ótima, bem desenrolada, assim, bom, tem uma infinidade de possibilidades aí, é só procurar. Tem as blogueiras negras também, tem diversos meios de acesso, tá? Material não falta. Muito obrigada, Ana Veiga, e ao nosso público que acompanha essa conversa massa até o finalzinho. Fiquem ligadas e ligados nas nossas redes sociais. O Instagram é @senta que lá vem podcast. E para quem quiser acompanhar
A Projetar, no Instagram é @aprojeta com H no final. Esperamos vocês no próximo episódio. Senta que lá vem história.